Você sabe quem foi Jonatas? Será que realmente Jonatas e Davi foram homossexuais? Eles desenvolveram a homoafetividade? Quanto vale a tua amizade? Será que a amizade forte com uma pessoa do mesmo sexo pode gerar atração física? Essas e outras questões serão respondidas nessa videoaula, então não percam! A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos baseado no tema o caráter do cristão, moldado pela palavra de Deus e provado como fogo. Eu sou Fábio Segantin e hoje iremos falar a lição de número 6, que tem como tema Jonatas, um exemplo de lealdade. E nós vamos abordar claramente se Jonatas e Davi tiveram um caso homossexual. Será que eles desenvolveram a homoafetividade? Será que eles realmente praticaram um ato sexual? Essa vai ser uma das questões que nós vamos permear nessa aula aqui, mas também nós veremos outros aspectos da vida de Jonatas, tá? Eu só queria deixar uma pequena informação para os irmãos, que muitos me perguntam: professor, eu não consigo receber suas videoaulas. Queridos, se vocês ainda não se inscreveram, aqui embaixo tem um botão inscrever-se. Tá vendo aqui, vermelhinho, aqui no YouTube? Clica nele. Quando você clicar nele, ele vai te dar um passo a passo, isso é intuitivo. Você digita o seu e-mail, se já estiver digitado o seu e-mail, você se cadastra automaticamente. Não se esqueça de clicar do lado direito, tá? Do lado direito, sabe esse sininho? Quando você clica nesse sininho, é um sinal de que todas as vezes que eu promover um vídeo, o YouTube vai sinalizar para você que eu acabei de publicar um vídeo, e isso facilita muito, para que você não precisa ficar procurando necessariamente, mas toda vez que eu publicar um vídeo, você é notificado, amém? Belezinha? Então, se inscreva, não deixe também de curtir, se você gostou, curta, não gostei, dá o seu dislike também, que não tem problema nenhum. Mas não se esqueça, ative, clique no sininho, ok? Então hoje, lição de número 6. Hoje, a leitura bíblica em classe, né? A nossa leitura bíblica em classe se encontra no primeiro. Irmãos, eu sei que isso não muda a vida de ninguém, isso não leva ninguém para o céu e ninguém para o inferno, tá? Mas não é primeira Samuel, tá? Não é primeira, não está no feminino, é no masculino, porque é livro. Eu nunca falo a livro, eu falo o livro. Então, como é o livro de Samuel, eu pronuncio primeiro Samuel e não primeira Samuel, tá? O Samuel não está atrelado ao nome, mas está atrelado à característica literária. E essa característica literária é denominada de livro, tá? Pode ser livro histórico como ou profético, como está em algumas literaturas judaicas, mas o importante é que é livro. Então eu pronuncio primeiro Samuel, capítulo 18, do verso 3 ao verso 4. Depois a gente pula para o capítulo 19 de 1 Samuel, capítulo 19, verso 1 e verso 2. Depois capítulo 20 de 1 Samuel, verso 8, 16, 17, 31 e o verso 32. Então hoje nós iremos continuar a nossa saga sobre o caráter do cristão, moldado pela palavra e provado como fogo. E hoje nós vamos analisar a vida de Jonatas. Quem era Jonatas, tá? Ele era filho de Saul, tá? Mas qual a importância de estudá-lo? Qual a importância de nós falarmos sobre Jonatas? Depois eu vou falar o significado do nome dele. Você sabe realmente? Será que realmente significa dado por Deus, presente por Deus? Espere um pouquinho que eu vou desmistificar isso, tá? Estudar a vida de Jonatas é realmente algo motivador e inspirador. Por que eu falo que é motivador e inspirador?
Porque quando eu estudo a vida de Jonatas, eu tenho acrescenta ainda mais a minha convicção de que o meio, tá? Ele não pode fazer quem eu sou. Perceba que ele veio dentro de um lar e ele tinha como pai Saul. E o pai dele tinha algumas características negativas, algumas características não positivas. E ele não herda isso do seu pai, ele não absolve isso de seu pai. Eu acho tão interessante porque não interessa de onde viemos, não interessa onde nascemos, não interessa se a nossa família ela é nobre, influente, poderosa, ou se ela é pobre, sem influências, não poderosa. Mas o que eu aprendo na vida de Jonatas é que não importa de onde eu vim, o importante é que eu posso construir a minha própria história. Leva isso para a classe de vocês. Jonatas é um exemplo de que nós podemos construir a nossa própria história, mesmo tendo exemplos ruins ainda dentro de casa, que era o caso de Jonatas. Ele teve um exemplo em alguns aspectos negativos de seu pai, mas ele não permeou pela postura e pelo estilo de vida de Saul, mas ele fez a sua própria história, pautada na lealdade, pautada na palavra do Eterno. E isso é muito edificante quando nós estudamos a vida de Jonatas. Tópico 1, circunstâncias que uniram Jonatas e Davi. Quem era Jonatas? Jonatas era o filho mais velho de Saul. Saul teve 3 homens e 2 mulheres. Vou repetir. Saul teve 3 filhos homens e 2 filhas mulheres. Claro, se é filhas, é mulher, né? É dedução óbvia. Então ele teve 3 homens e 2 mulheres, ok? Desses 3 homens, ele era o mais velho, tá? Desses 3 homens, ele era o primogênito. O nome Jonatas, se você procurar no Google, você vai ter a informação que significa presente de Deus, porque a palavra Natan em hebraico significa presente, significa algo que você doa para alguém, tá? Mas aí eu fui estudar um pouquinho da semântica da palavra Jonatas. E a palavra Jonatas, ela vem de uma raiz hebraica, e dessa raiz deriva-se um verbo. E esse verbo significa enganar, significa irritar, ou numa outra construção verbal significa ser enganado. Aí eu fiquei pensando, peraí, é presente ou é enganado? É claro que a interpretação de Jonatas, presente de Deus, é verídica, porque é uma junção do nome do Eterno com o verbo Natan, de doar. Eu não estou tirando essa característica e não estou falando que é mentira, porque é verdade. Jonatas significa dado por Deus. Mas dentro da raiz dessa palavra, eu encontro um verbo em hebraico. Esse verbo significa irritar, enganar ou ser enganado. E quando eu leio, eu peço para que você leia isso, tá? 1 Samuel, capítulo de número 13, do verso 1 ao verso 4. Olha o que eu vou ler para vocês aqui. 1 ano reinava Saul. No 2º ano de seu reinado sobre o povo, Saul escolheu 3.000 homens. 2.000 ficou para ele e 1.000 homens para o seu filho Jonatas. Verso de número 3. Jonatas derrotou a guarnição dos filhos que estava em Gibeá, e os filisteus ouviram. Pelo que Saul tocou a trombeta por toda a terra, dizendo: ouçam os hebreus. Então todo Israel ouviu dizer: Saul derrotou a guarnição dos filisteus, e também Israel se fez abominável aos filisteus. Então o povo foi convocado após Saul em Gilgal. Esse capítulo 13 de 1 Samuel nos relata no 2º ano já do reinado de Saul. Ele
separa 3.000 homens, pega 2.000 para ele, fica num ponto estratégico, e 1.000 homens para o seu filho em outro ponto estratégico. Mas o verso 3 me informa que quem é que ganhou essa batalha? Jonatas derrubou a guarnição dos filisteus que estava em Gibeá. Quem é que ganhou? Jonatas. E o que Saul, seu pai, faz? Ele pega a glória para ele. Ou seja, ele foi enganado, ele foi ludibriado. Então, perceba que a origem semântica do nome Jonatas dá a ideia de ser enganado. Mas é tão interessante que o termo ser enganado não permitiu que a vida dele fosse mudada. Isso não fez com que mudasse o caráter dele. Ele não palmilhou a sua vida por essas manobras que as pessoas de má índole faziam contra a vida dele. Então perceba que mesmo ele sendo enganado, ele conseguiu ser um presente de Deus para a humanidade. Por isso que ele, mesmo sendo enganado, ludibriado, ele conseguiu dar uma demonstração de hombridade, de humildade, de lealdade, de honrar pai e mãe. Então Jonatas, ele é um homem inspirador. Ele é um homem que mesmo nas entrelinhas, sendo excluído, sendo às vezes mal compreendido e não dito a verdade sobre quem era Jonatas pelo seu pai, como é o caso do capítulo 13, isso nos dá uma alegria que Jonatas não permitiu que isso fosse uma referência para a sua vida, mas ele preferiu, em vez de ser, de agir como o seu próprio nome, talvez na sua raiz, traz a ideia, mas ele preferiu ser um presente. Ele preferiu dar para as pessoas, geralmente, honestidade, hombridade, lealdade a Deus e aos homens. Então isso me fascinou, queridos, tá? Isso me fascinou. Aí alguns podem me perguntar, como já me perguntaram em outras aulas: professor, como se consegue ter essa semântica? Queridos, eu tenho a Bíblia em hebraico que eu leio diretamente no original. Tá? E eu consigo, né? Eu tenho algumas ferramentas onde eu consigo fazer esses links. Eu pego palavra, letra por letra, consoante por consoante em hebraico, e eu vou trabalhando, vou lendo algumas coisas também com mais profundidade, aonde chegamos nesse tipo de compreensão do texto, tá bom? Ponto 2, uma batalha que mudou a história. Tá? Nesse ponto 2, todo mundo conhece a história de Golias. Eu não vou repeti-la aqui, porque isso, meu filho de 11 anos, como ele diz, né, pai, já estou careca de saber da história de Davi e de Golias. Mas o que eu acho interessante nesse ponto aqui é que todos nós teremos em algum momento da nossa história algo que mudará. E para Davi e Jonatas, este foi um marco. O encontro de Davi com Golias marcaria para todo sempre uma mudança entre Jonatas e Davi. Ou seja, a vida é feita de alguns marcos. A vida é feita de alguns pontos onde verdadeiramente muda a nossa história para bem ou para mal, positivamente ou negativamente. Então percebam que em algum momento da nossa história nós vamos passar por momentos que vai ficar marcados. E esse momento ele pode ser para alguns insignificante, mas para você ele é relevante. Então perceba que essa história ela é tua, ela não é minha. Então perceba que neste momento que você estiver vivendo essas circunstâncias, isso vai poder delimitar o marco do antes e de depois. Antes de Golias, Davi não teve esse aprofundamento de lealdade, de amizade, mas após Golias nasceu uma grande amizade entre dois homens. E isso é realmente fantástico no texto sagrado. No ponto 3 diz assim: a presença de Davi. Davi saiu do campo com uma missão. Ele estava no campo, vocês conhecem, o pai dele diz: vai
vai para ver os seus irmãos. Jessé tinha 8 filhos, 3 estavam na guerra, e ele disse, olha, vai levar mantimento para os seus irmãos. E ele vai para essa guerra. Chegando lá, vocês conhecem a história, ele ouviu esse incircunciso, por nome de Golias, afrontando o povo e o Deus de Israel. Então ele sentiu, aflorou dentro dele aquele homem de vibra que era Davi, pequeno no tamanho, mas grande na autoridade com o nome de Deus. E o que me chama a atenção que ele vai para aquele lugar. Ele vai desconhecido e ele volta reconhecido. Olha, isso é muito interessante. Ele vai desconhecido pelos israelitas, pelo rei. O nome dele não era evidente. E ele volta reconhecido. Alguém que vai desconhecido, volta reconhecido. Querido, isso é profundo. Eu tenho certeza que Deus está falando com muitas vidas também neste momento. Tem momentos na vida que você vai com uma missão, você vai desconhecido e você pode voltar, depende da circunstância, você pode voltar reconhecido. O tópico de número 2 diz assim, uma amizade aprovada por Deus. Ponto 1, Jonatas torna-se amigo de Davi. Após aquela vitória épica, aquela vitória que ficou marcada na história, porque até hoje as nossas crianças aprendem essa história, nós pregadores e ensinadores ensinamos também a história de Davi e de Golias. Saul pede para dar a cabeça de Golias para quem? Para Davi. Davi pega a cabeça e volta para Jerusalém. É isso que nos informa 1 Samuel. É isso que nos informa que ele volta para Jerusalém com a cabeça de Golias, como um marco para as pessoas saberem realmente que isso não foi uma farsa, não foi uma invenção, mas foi um fato real, verídico, que aconteceu. Mas o maior ganho não foi a cabeça de Golias, mas a amizade que nasceria entre Jonatas e Davi. Não existe nada mais valioso na vida do que você ter amigos. Nada é mais precioso do que você ter uma verdadeira amizade. Eu aprendi uma coisa quando fazia faculdade de teologia com um professor da Metodista, na Universidade Metodista de São Bernardo do Campo. Ele disse o seguinte, tem lugares que o seu pai não te coloca, tua mãe não lhe coloca. O seu diploma não te coloca, as suas habilidades não lhe coloca, mas um amigo te coloca. Isso ficou marcado na minha vida. Por isso nós precisamos ser bons amigos. E graças a Deus, eu tenho alguns amigos presenciais e eu tenho muitos amigos online. Queridos, vocês não sabem, eu tenho criado uma aproximação com algumas pessoas assim, verdadeiramente. E isso é muito gratificante para nós. E só o prazer de toda semana eu estar aí no seu lar, no seu carro, no seu iPad, no seu iPhone, no seu computador, ou seja, estar dentro da tua casa, é um sinal que nós estamos mantendo uma amizade, e isso pode crescer ainda mais de forma bondosa, de forma graciosa, na presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o mais importante não foi a cabeça, mas foi a amizade que nasceria entre Jonatas e Davi. Ponto 2. Uma amizade fiel e duradoura. Olha a pergunta que eu vou fazer. Deus aprova qualquer tipo de amizade ou toda amizade? Eu acabei de afirmar que nós precisamos ser amigos. Mas será que Deus aprova qualquer amizade? Perceba que o tópico 2 diz assim, uma amizade aprovada por Deus. Então eu fiquei pensando, Deus aprova qualquer tipo de amizade? Difícil, né? É complexo isso. Mas a Bíblia não deixa dúvida a esse respeito. E leva isso para a classe de vocês. Deus aprova todo tipo de amizade? Não.
Porque a amizade fala de comunhão, a amizade fala de sermos, me entenda a palavra, de sermos cúmplice em algumas coisas ou em quase todas as coisas. Ou seja, então eu não posso ter uma comunhão com aquele que não professa a minha fé. É isso que Paulo está querendo dizer. Pode ter comunhão, luz e trevas? Não, não pode ter nexo. Elas não conseguem viver na mesma sintonia. Então Deus aprova qualquer tipo de amizade? Não. Nós podemos ter assim um contato, um relacionamento, mas amizade, no termo realmente que ela merece ser exercida, não. Deus não aprova então qualquer tipo de amizade. Nós podemos ter um relacionamento, nós podemos ter uma certa aproximação com algumas pessoas, mas tem alguns tipos de pessoa que realmente Deus não aprovaria essa comunhão, essa intimidade. Eu sei que isso é meio complexo, meio confuso para muitos, mas Deus não aprova qualquer tipo de amizade. Tá? No caso de Jonatas e Davi, é uma prova que podemos e devemos ter amigos. Tá? É uma prova de que podemos e devemos ter amigos. Onde você pode contar tudo para ele, onde você pode desabafar para ele. Eu preciso de um amigo para contar o que eu estou sentindo. Eu preciso falar com alguém. E aí você vai falar para quem? Para o amigo. E o amigo não vai espalhar essa notícia. É nesse aspecto. Você não pode contar, por exemplo, de uma intimidade tua para alguém que é ímpio, para alguém que não professa a sua fé, para alguém que desvirtua a santa e bendita palavra. Então perceba que isso precisa ser pautado pela palavra. É nesse aspecto que eu estou realmente tentando dizer esta verdade para expor ela aqui nesse momento. Tá? Nós vamos entrar agora. Que aliança? O texto vai dizer no capítulo de número 18 e no verso de número 3 de 1 Samuel, que Jonatas e Davi fizeram uma aliança. Que aliança foi essa? Olha o ponto 3 que eu respondo. Uma aliança do Senhor. Eles praticaram a homoafetividade? Jonatas e Davi eram homossexuais? Quem adere a essa teologia que são os homossexuais, uma parte deles, baseado nesse texto ou em outros textos, afirmam que Jonatas e Davi mantiveram relações sexuais a partir desse verso. Porque o verso de número 3 diz que eles fizeram uma aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Jonatas tirou a capa que vestia e deu a Davi, e também a sua armadura, e até mesmo a sua espada, o seu arco e o seu cinto. Então eles afirmam que Jonatas se despiu, e eles fizeram então uma aliança ali carnal, como ele estivesse marcando o início de um relacionamento marital entre um homem e uma mulher, por exemplo, tá? Mas será que realmente isso aconteceu? Eles fizeram realmente esse tipo de aliança, queridos? Por isso que é importantíssimo nós estudarmos cultura, tá? A cultura, ela vai responder esses questionamentos. A cultura, ela vai justamente pôr essas coisas nos seus devidos lugares. Por quê? Porque na época de Jonatas e Davi era outra cultura. Tá? Se nós lermos, seja sincero, se você ler esse texto com óculos que a mídia dá para nós, que a sociedade dá para nós vamos ler esse texto com que olhar? A homofobia. Perceba que quando eu leio esse texto, isso nós somos durões, radicais, eu leio como homofóbico. Pô, Davi e Jonas aqui pisaram na bola, esse papo aqui, ó.
porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Isso aqui é coisa de boiola, isso é coisa de bicha, isso é coisa de gay. Ou seja, então perceba que se nós lermos isso hoje, nós poderemos ter a visão do homofóbico. Ou seja, uma fobia, porque homofóbico significa homo, homem. Fobia, medo de homem. Na verdade, o homofóbico é medo de homem. E aí esse termo foi, de forma pejorativa, odiando quem? Aqueles que têm o desejo pelo mesmo sexo, né? Então, eu que não tenho esse desejo, quando eu vejo alguém que tem esse mesmo desejo, e eu tenho raiva, eu tenho nojo, eu tenho uma aversão a esse tipo de comportamento, a mim denomina-se homofóbico, tá? Então perceba que eu não tenho medo de homem. Na verdade, eu estou com receio, eu não estou concordando com a atitude deles, e para isso deu-se o nome de homofóbicos, tá? Então vamos entender. Então, dentro da cultura, a cultura vai resolver isso, tá? A cultura vai resolver isso. E eu estive lendo muitas coisas e tem muitos dados que historicamente comprovam, tá? que não houve homoafetividade, que não houve homossexualismo, não houve, tá? O pecado de Levíticos capítulo 18, que é o homem deitar-se com outro homem como sendo uma mulher. Não houve esse tipo de pecado. Por quê? Porque a história vai dizer, Homero, dentro dos seus clássicos, ele vai nos informar que o ato de dar a armadura, dar a indumentárias de um soldado era símbolo de uma nova amizade e do aprofundamento dessa amizade. Isso era algo natural dentro daquela cultura. Ou seja, então quando um soldado pegava, despia parte da sua vestimenta, dava a sua espada, o seu arco, para ele era um sinal de que eles estavam se aprofundando naquele relacionamento. Eles estavam se aprofundando na sua amizade. E não necessariamente um estilo de homossexualismo ou o homoafetivo, tá? Não estava tendo uma relação marital, não estava tendo uma relação sexual, algo desse tipo entre Jonatas e Davi. Era meramente algo cultural. Se nós formos, é só ligar o YouTube, você vai ver pessoas no Egito, na Índia, homem com homem anda de mão dada. Perceba, se eu olho aquilo, eu olho com que olhar? Com homofóbico. Tá? Com homofóbico. Existem lugares no mundo que homens cumprimentam o outro homem com beijo realmente. E se isso chegar pra mim, tá louco, rapaz? Sai pra lá, jacaré. Você tá de brincadeira comigo, né? São culturas. Então perceba que eu tenho que olhar a Bíblia dentro da cultura da época. E a cultura da época era plausível nesse aspecto, ok? Então não houve homoafetividade e não houve homossexualismo entre Jonatas e Davi, tá bom? E o argumento que o nosso autor usa na nossa revista, que eles não tiveram um relacionamento homossexual porque Jonatas tivera um filho, não é válido, né, irmãos? Vamos ser sinceros, tá? Quantos homens hoje casados, com pai de família, com filhos, praticam isso? Então, eu acho que esse ponto foi muito infeliz do nosso autor, tá? Que isso não prova nada. Concordam comigo? Quantas pessoas, quantas mulheres que são casadas, que têm seus filhos e têm um relacionamento com outras mulheres, e isso também serve para os homens. Então, você ter uma família, tá, dentro dos padrões naturais, vamos dizer assim, não é veracidade de que você não pode praticar o oposto, tá bom? Então o autor colocou isso, apresentou um filho de Jonatas, a sua esposa, então isso não é tão verdadeiro. Ele poderia
ter filhos e poderia ser, mas a Bíblia deixa muito bem claro, tá? E a história vai nos afirmar que essa atitude de Jonas, essa aliança que eles fizeram, não foi uma aliança homoafetiva e nem homossexual, mas foi uma aliança de amigos dentro daquela cultura para aquele momento. Ponto 3. O caráter de Jonas e suas lições. A expressão, você ouviu falar tal pai, tal filho, não é tão verdadeira assim, né? Tem lá as suas divergências. No ponto 1, diz assim, por que tem as suas divergências? Porque os filhos, eles têm o direito de escolha. Se você não assistiu, assista o meu programa Palavra Certa. Eu já fiz, inclusive, esse programa, justamente resolvendo essa questão. Tá? Que os nossos, na vida, nem tudo sai do jeito que eu planejo. Por quê? Os nossos filhos têm as suas decisões próprias. E às vezes ele escolhe coisas que eu não gostaria que eles escolhessem. Mas fazer o quê? Compete a eles. Eu não posso guiá-lo completamente. Eles têm personalidade, eles têm caráter próprio e eles acabam às vezes fazendo escolhas que nós não gostamos, que é contra a nossa vontade, tá? Ponto de número 1, um homem de coragem. Então quem foi Jonatas? Vamos aprender um pouquinho sobre Jonatas, o seu caráter e as lições para nós. Ponto 1, um homem de coragem. Essa coragem não está baseada simplesmente nas suas estratégias militares. Queridos, olha para mim. Queridas, olha para mim. Com todo carinho. A coragem de Jonatas não está na sua bravura humana, na sua estratégia militar, nas suas habilidades de conquistar territórios inimigos. Mas a coragem de Jonatas está estritamente ligada na confiança que ele tinha em Deus. E isso vai ficar muito claro em 1 Samuel, capítulo de número 14, e no verso de número 6. Olha o que ele diz no capítulo 14, verso 6. Disse Jonatas ao seu escudeiro: vem, passemos a guarnição destes incircuncisos. Olha o que ele diz agora. Porventura operará o Senhor por nós, porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Olha o que ele diz agora no verso de número 12. Os homens da guarnição gritaram a Jonatas e o seu escudeiro: subi a nós e vos daremos uma lição. Disse Jonatas ao escudeiro: sobe atrás de mim. O Senhor os entregou nas mãos de Israel. Perceba que a coragem de Jonatas não está ligado estritamente à sua condição humana, mas está ligada diretamente ao relacionamento que ele tinha com o Eterno, com Deus. O relacionamento que ele tinha com Deus fazia a sua vida uma vida de coragem, de audacidade, uma vida sem medo, de entrega, porque ele confiava que ele estava realmente agindo dentro da presença do Senhor, dentro da vontade do Eterno. Ponto 2, outra característica de Jonatas: um homem humilde. Humilde. Ele sabe realmente reconhecer o êxito do amigo e ele se alegra. Jonatas sempre aprendeu que a glória não seria dele como indivíduo, mas do coletivo. Vamos ler essa verdade? 1 Samuel, capítulo 14, verso 12, eu acabei de ler. Quando ele diz, quando os amigos estavam na guarnição e gritaram: Jonatas, vem para cá, sobe. E ele subiu, ele disse então ao seu escudeiro: olha, sobe atrás de mim. E aí ele vai dar o veredito, ele diz: o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Perceba que a glória aqui não está em Jonatas, mas a glória está em Israel. Perceba que Jonatas reconhecia que a vitória não era individualizada, mas era coletiva, envolvia todos. Perceba que a vitória de Jonatas não atingia somente a ele, mas toda a nação de Israel. Humilde, justamente, ele não pega glória para si,
mas ele entende que a vitória dele não é simplesmente individual, mas é uma vitória coletiva. E aí o nosso autor, ele vai expressar sobre dentro das igrejas, às vezes a verdade, a falta de humildade entre os irmãos e a briga novamente por cargos, por estar em evidência. E isso me causa muita tristeza, isso me causa assim às vezes muita tristeza realmente na alma, por pessoas não entenderem que esse é um processo de Deus, mas os homens acabam interferindo, ficam brigando por posições dentro da própria comunidade, onde deveríamos nos alegrar com a vitória do outro. Foi o caso de Jonatas. Jonatas sempre alegrou-se com as vitórias de Davi. E a última característica de Jonatas, que eu acho assim fenomenal, ele era um homem leal. E eu escrevi assim: o leal não trai, o leal não mente, o leal não conspira, o leal não trama, o homem leal não titubeia, o homem leal não prejudica, o homem leal não rouba, o homem leal não furta, mas o homem leal ele luta, ele entrega, ele ajuda, ele dá, ele protege, ele cuida, ele sara, ele alimenta. Quando somos leais ao outro, nós fazemos tudo isso e negamos a primeira parte, porque lealdade realmente é a característica de uma verdadeira amizade. Eu quero concluir essa aula de hoje dizendo o seguinte: que possamos ser verdadeiros amigos, que possamos exercitar a verdadeira amizade. Que o Eterno continue abençoando a vida de todos vocês. Até semana que vem, querendo Deus.